Fala, galera do oitavo ano, muito boa tarde. Vamos lá. Essa semana a gente vai estudar o capítulo 6 com o gênero textual reportagem. Vamos lá. Pessoal, a reportagem é um gênero textual não literário. Por que não literário? Simplesmente porque a linguagem utilizada nas reportagens, nos textos jornalísticos, são mais objetivos, são mais claros, porque eles precisam mostrar para nós, de uma forma direta, a informação. Por isso que ele não é literário. O texto literário é muito mais rebuscado. Há figuras de linguagens presentes nos textos. O jogo de palavras nos faz interpretar de uma forma muito mais complexa. Não é uma linguagem direta. Então vamos lá. É considerado um texto jornalístico. Por que jornalístico? Pura e simplesmente porque toda a reportagem está vinculada à comunicação através de um meio e através de uma pessoa que será responsável por elaborar um texto sobre um determinado fato e nos passar com objetividade e clareza o que vem acontecendo. E essa comunicação pode ser dada através dos veículos de comunicação que nós conhecemos, os jornais, as revistas, televisão, internet, rádio, entre outros, principalmente a internet, que vem sendo o meio mais utilizado pela sociedade atual. Mas para que a reportagem de fato exista, a gente precisa de um elemento muito importante, que é o repórter. É essa pessoa que vai buscar o fato, desenvolver o assunto sobre esse fato. Ele vai pesquisar como esse fato aconteceu, o que esse fato de fato teve, perdão, a redundância, mas qual a relevância que esse fato teve naquele meio, quais são as consequências que aquele fato trouxe para um determinado grupo social. Quer ver um exemplo? Olha esse aqui, ó. Olha essa reportagem aqui desse veículo de comunicação. Covid-19 altera a rotina e ações de urgência são aplicadas em Indaiatuba. Um determinado repórter dessa localidade fez toda uma pesquisa para saber como as pessoas estão reagindo à quarentena que nós estamos vivendo atualmente por conta da Covid-19. Pois é, então ele precisou ir ao local, ele precisou ver o comportamento das pessoas, ele precisou pesquisar através de outros veículos de comunicação, talvez conversar com médicos, pesquisar sobre o que a Organização Mundial de Saúde vem falando sobre a questão da quarentena. Percebam que tudo isso que eu falei são elementos que ele busca para formular um texto. E é esse texto mais detalhado, descritivo, que vai passar informações mais complexas, que a gente chama de reportagem. Essa parte aqui em negrito, Covid-19 altera a rotina e ações de urgência são aplicadas em Indaiatuba, é a notícia. A notícia é aquela frase, aquela oração curta, um pouco maior, que vai dar início ou que vai dar o texto que a reportagem vai gerar, tá? E toda reportagem tem uma característica ou mais de uma característica. Sendo uma reportagem de cunho radialístico, né, aquela reportagem que vai ser transmitida via rádio, você não vai ver o texto, tá? Você vai ter uma característica comum que vai ser a transmissão oral. Mas, no geral, as reportagens textuais têm essas características aqui. A primeira, textos em primeira e terceira pessoa, ou seja, o repórter pode aparecer nos verbos em primeira pessoa, o eu vai estar presente, ele vai aparecer fazendo questão de dizer que foi uma pessoa que vivenciou de repente o fato, ou que esteve o tempo todo presente no determinado lugar onde aconteceu o fato, ou em terceira pessoa, quando ele está presente, mas também insere outros elementos e fala sobre outros elementos também que compõem esse fato. E aí ele já não aparece mais no local do fato em si.
A presença de títulos, ou seja, para que a gente possa saber do que o texto vai falar, precisa-se de títulos. Muitos são as notícias, muitas das vezes são notícias ou títulos curtos, para que nos dê um norte para a gente poder ler do que se trata. Temas sociais e políticos e econômicos, tá? Então, a Covid-19, por exemplo, vem impactando essas 3 esferas governamentais. Linguagem simples, clara e dinâmica, principalmente porque o objetivo é passar uma informação, agregar informações ao nosso dia a dia. O discurso pode ser direto ou indireto, simplesmente porque ele pode usar de uma forma muito mais direta em primeira pessoa ou mesmo falar de uma forma muito mais ampla de determinado fato, e aí ele não vai aparecer no discurso. A objetividade, claro, o texto precisa ser claro, objetivo, ele precisa transmitir de forma primordial aquilo que nós precisamos entender sobre determinado assunto. Ou subjetiva, de fato a interagir e se posicionar em relação ao fato. A linguagem é formal, ou seja, ele vai respeitar todas as regras de norma culta para escrever o texto ou mesmo falar. E esses textos têm também a assinatura do repórter. Óbvio, ele foi o produtor de toda aquela pesquisa. A reportagem nada mais é que fruto de uma pesquisa. Tá? É um texto fruto de uma pesquisa. Então, a gente vai ter a marca da assinatura do repórter, seja logo abaixo do título ou da notícia, ou mesmo no final do texto. Claro, também com a marca do meio de comunicação a que foi mencionado ou a que foi publicado. Espero que tenha ajudado. Um beijo enorme no coração de vocês. Cuidem-se, tão logo estaremos juntos. Façam os exercícios, leiam o capítulo e é isso aí. Beijo no coração de vocês.